Temos um paredão no ar. Dani, Eva ou Graciane, quem será eliminada dessa semana? E daqui a pouco vocês vão ter uma informação exclusiva de um vazamento sobre a votação no G-Show. Isso mesmo, daqui a pouco vocês vão ter uma informação sobre a votação no G-Show nesta madrugada de domingo para segunda-feira. Aí você faz o que agora? Você chega no nosso canal e se inscreve para receber todas as novidades do Big Brother e também deixa aquele likezão que me ajuda demais. Olha, o último vídeo a gente chegou em 6.300 likes. Faltou só 700 para a gente conseguir 7.000 likes. Então, ó, agora é a vez da gente conseguir bater essa meta. São 7.000 likes nossa meta, então clique no likezão aí para me ajudar no engajamento e no crescimento do meu conteúdo, beleza? Vamos resumir para vocês a madrugada do BBB. Bom, gente, antes de começar a votação, o Guilherme estava incomodado com alguma coisa durante a votação. E o Guilherme até falou para os seus aliados do quarto ano 50 que estava alguma coisa dentro dele bufando que ele queria explodir, mas ele ia tentar se acalmar para segunda-feira. Mas já vou adiantar para vocês que não se acalmou, tá? Que ele foi crescendo, crescendo, crescendo e ele soltou isso tudo na cozinha. Bom, acabou aí o bate-volta, o João Gabriel escapou do paredão e aí a gente teve um paredão formado entre Dani, Eva e Graciane. Na sala, gente, foi aonde o Guilherme expressou a sua opinião sobre o incômodo dele. Vamos entender o que aconteceu? Tava lá o Guilherme com seus aliados na sala e o Guilherme então expressou o seu incômodo com os alvos do Quarto Fantástico durante o paredão deste domingo. Durante a conversa com a Aline, o Guilherme alegou que foram em Daniele por conta da informação externa que a Renata trouxe de que a Dani é planta. E aí parece que o pessoal seguiu a orientação da Renata e votaram na Dani pela Dani ser planta. Isso faz sentido? Sim, faz sentido, porque o Quarto Fantástico realmente foi na Dani por ela ser planta e na Delma por causa do embate da Delma com a Renata. E a Delma também não tá muito querida aqui fora e por isso que a Renata foi na Delma. Bom, o Guilherme então disse que isso ia sabonetar, que o jogo delas não é um jogo coerente da Eva e da Renata. Também comentou sobre o fato do pessoal espalhar o voto, sendo que na verdade o pessoal do Quarto Fantástico tem muito mais embate com a Aline do que com a Dani, do que com a dona Delma. Ele acabou expressando isso para os seus aliados, mas não importa muito essa informação para os seus aliados, porque o que importa mesmo é quando o Guilherme sai da sala e vai para a cozinha, porque quando ele vai para a cozinha, aí sim ele começa a soltar as informações que estavam entaladas na garganta dele, tá? Então, após conversar com seus aliados, o Guilherme então foi até a cozinha e questionou os gêmeos sobre quem são seus reais embates na casa, dizendo que na verdade os reais embates dos gêmeos não é a Dani nem a dona Delma, e sim a Aline, por exemplo. O Guilherme falou o seguinte: eu vejo de jogador, vocês fazem o que quiserem fazer. Se a gente tem embate, tem que falar e falar, vem pro embate, disse o Guilherme. E o João Pedro falou o seguinte: mas o que a gente usou foi estratégia, Guilherme. Vocês eram 6 contra 6. Na verdade 7, né? Mas ele falou 6 contra 6. Se juntarmos os 6 lá de cima e votamos em um de vocês, em quem vocês vão desempatar? Se o grupo nosso usou estratégia para você desempatar entre vocês, é nossa estratégia. E o Guilherme então respondeu: vocês não conseguiram votar em outras pessoas que tinham mais embates? A Aline, por exemplo, que você tem embate, ou Vitória, que vocês colocaram no paredão. É porque a Dani veio como planta e por isso que vocês mudaram? Se não querem comprar a briga de vocês mesmos, vocês não querem. E o João Gabriel então respondeu: eu tô ali pra defender o meu grupo e não quero que eu faça os treinos pra defender o meu grupo, Guilherme. Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Você tá incomodado da gente ter dado o voto na Dani? Da onde você tirou isso? O João Gabriel disse pro Guilherme, tá? A briga foi escalonando, inclusive a Renata e a Eva não estão nesse momento na briga, mas elas imediatamente entram pra defender os gêmeos, viu? E aí, gente, começa uma confusão generalizada. Pra você, sinceramente, o Brasil olhando de fora, quem é o seu maior embate aqui dentro hoje? Aline. Pronto, já O que tem respondeu. a ver? E aí o Guilherme falou o seguinte, né? Quem é o seu maior embate? A Aline. Pra mim tá respondido. Vocês sabonetaram. É isso o que o Guilherme quis dizer. Vocês sabonetaram, não colocaram a Aline no paredão, porque estão com medo da Aline, medo do embate, alguma coisa é. Porque se vocês votaram na Dani e na Delma e não na Aline, alguma coisa tem aí. E foi fugir do embate. Pra mim é só uma questão de bater, pra mim é sabonetar, meu velho. Pra mim é... Não precisa concordar. Aí o Guilherme deixa bem claro que o que elas estão fazendo é sabonetar e não ir pro embate, não ir pro embate que elas realmente têm.
Aqui também a gente tem um momento que o Guilherme fala com os gêmeos, e o Guilherme então fala o seguinte pro gêmeos: se pra vocês é normal ter uma briga aqui e não comprar essa briga, isso pra mim não existe, pra mim não é normal. Vocês têm uma briga e votem em outra pessoa, disse o Guilherme aí. Só que o que pegou a internet pouquinhos foi o fato do Guilherme criticar muito a estratégia do Quarto Fantástico, sendo que o Quarto Anos 50 também teve a mesma estratégia. Pra quem não sabe, o Quarto Anos 50 se reuniu em conjunto e votou todo mundo na Eva. Mesmo tendo gente que na verdade não tinha nem motivo para votar na Eva. Eles se uniram para votar na Eva. Então isso mostrou um pouco de hipocrisia do Guilherme, que na verdade os dois quartos tiveram exatamente a mesma estratégia de votar em conjunto e não por causa de embate. Não, mas vocês é um grupo, vocês é 6 grupos, vocês é 6 pessoas, 7. Nós é 6, eu tô ali pra defender meu grupo, você quer que eu não faça os treinos pra defender meu grupo, Guilherme? Cada um faz seu jogo. Não, com certeza, com certeza. Bom, aí, gente, a briga foi escalonando, tá? Entre o Guilherme, os gêmeos, e a Eva e a Renata. Porém, gente, já vou adiantar pra vocês que a briga deles não vai acabar de uma forma amistosa, tá? Porque o Guilherme deixa a sua opinião de, na verdade, houve um sabonete aí com parte do pessoal do Quarto Fantástico, que eles sabonetaram em não ter votado na Aline nesse paredão. Que eles deveriam, sim, ter votado na Aline, tá? Bom, depois desse momento que o Guilherme expressou toda a sua indignação com o Quarto Fantástico, quem chega também pra briga, gente? Chega a Aline, isso mesmo. A Aline vem da sala e também vem comprando briga, vem atrás de Eva e Renata. A briga da Aline com a Eva e Renata é uma briga que, na verdade, a Aline quer ter só mais com a Eva e não com a Renata. Mas acontece que as duas acabam se bicando também, porque, enfim, vocês sabem que elas já estão aí mais do que adversárias, já viraram inimigas, né? Bom, a Aline então fala o seguinte sobre a Renata. Tá parecendo uma gralha gritando aí. E a Aline falou o seguinte: fale baixo, sua estratégia é correr, porque não sustenta no peito, não sustenta o voto, né? E a Renata: eu não tenho medo de bater em você, disse a Renata. Olha só, falou que não tem medo de bater na Aline. E a Aline respondeu: e por que vocês não me botaram no paredão? Porque sabiam que é um de vocês do grupo? Bota eu pra disputar então. Por que não botou no paredão? Vocês estão gritando, estão doendo o meu ouvido. Tá falando tão educada com vocês. Tô falando tão educado com vocês, parece uma gralha no meu ouvido gritando. Você tá muito desequilibrada, Renata. A Aline então continua ali alfinetando as duas e disse o seguinte: vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Tá muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu tô preocupada. Eu vim de um monstro agora e não tô estressada tanto quanto vocês. Isso, amor, respira. Respira, vocês precisam respirar, tá? Porque vocês criticam, mas fazem igual. E a Eva: o que a gente faz igual? E a Aline: vocês reclamam sobre questionar e questionam a mesma coisa. Fala baixo, você tá no meu ouvido gritando. E a Renata: abaixa o dedo. Da mesma forma que você gritou no meu ouvido também, você fez a mesma coisa. E a Aline respondeu: no Sincerão a gente precisa falar alto mesmo. Você tá muito perto do meu ouvido, disse a Aline. A briga das três começam a escalonar. E a Aline solta uma indireta. Eu acho que a estratégia é sua e a sua é correr. Porque não sustenta no peito. É porque você tá imune, amor. Aí a Aline falou que as duas não sustentam essa estratégia pra bater no peito. E vamos falar a verdade, as duas também não colocou a Aline no paredão, né? Que motivos tinham de sobra? Então por que não me botaram? Não interessa, Porque vocês sabiam que iam do grupo de vocês. Bota eu pra disputar. Por que não botou? E é gritaria, vocês percebem que o ouvido até dói, né? Uma gritaria que chega o ouvido até doer. Essa gritaria não vai ter solução, tá, gente? A Aline tenta só realmente conversar com a Eva. Por quê? Porque a Aline não tem um embate direto com a Eva e a Eva também não tem um embate direto com a Aline. E a Aline basicamente questiona a Eva porque a Eva começou a comprar as dores da Renata. E foi isso que aconteceu mesmo, tá, gente? Foi isso que aconteceu. A Eva admitiu, ó, eu tô comprando as dores da Renata com relação a você, Aline, porque a Renata é minha dupla aqui. Então eu vou defendê-la, disse a Eva, tá? A Aline então respondeu: a Renata tá correndo o jogo inteiro, na verdade. Não é só agora que tá correndo do jogo. Ficou votando em Vitória e Matheus até não dar mais. Renata, acorda, você tem que comer muito arroz e feijão. Peito você não tem, amor. Você tem que sustentar o que você faz aqui nessa casa. Renata então respondeu muito nervosa: você fica inventando mentira no ao vivo, você é mala, 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 mala. Inclusive, as duas falaram que a Aline é mala várias e várias vezes, tá? Inclusive no Quarto Fantástico também, antes de começar a briga, elas já estavam falando que a Aline é mala. Mala pra mim é um xingamento tão fraco, assim, sabe? Tão sem força. Eu acho tão bobinho, sabe? Uma coisa meio bobinho, tá? Bom, aí, gente, a Eva e a Renata também querem saber por que a Aline disse, durante o ao vivo, que tinha gente rindo dela no monstro. A Renata pergunta, quer saber se
sobre quem que a Aline tá falando que estavam rindo dela. E aí, gente, a Aline falou o seguinte: não, dá licença que eu não quero conversar com você, Renata, dá licença. E aí o pessoal, mas você falou que tava rindo de quem? Rindo de quem? Aí a Aline falou o seguinte: não, Eva, meus conflitos são com a Renata, não é com você. E aí começou o embate, tá? A Renata, durante todo o momento que a Aline tenta conversar com a Eva, a Renata interrompe a Aline, e a Aline, inclusive, continua enfatizando que não quer conversar com a Renata de forma nenhuma, que vai deixar isso pro Sincerão. Renata então disse o seguinte: do mesmo jeito que a gente sempre teve carinho com você, ô Aline, a gente teve carinho com você naquela época. E a Aline: eu não estou falando com você, Renata. E aí a Renata responde: mas eu estou falando com você. E a Eva responde: mas ela vai continuar falando, viu, Aline? E a Aline continua o seguinte, falando o seguinte: Eva, se você não quiser conversar comigo, eu me retiro então. E aí, gente, basicamente a briga começa a escalonar. A Aline reforça que gostaria de conversar com a Eva separadamente, porque não quer conversar com a Renata, que a Renata tá ali só atrapalhando a conversa, tá? Bom, a conversa chega um momento em que a Aline se retira ali da cozinha, porque realmente não vai conseguir conversar com a Eva, tá? Mas deixa claro que, segundo a Aline, o embate dela é com a Renata, não é com a Eva, que a Eva tá comprando as dores. A Aline e Renata se estranham, pois a Aline não gostaria que a Renata se intrometesse no papo com a Eva, e a Renata fica se intrometendo a todo instante, a todo momento, ok? Bom, a Aline deixa ali a cozinha e ela vai pro quarto. No quarto ela continua esbravajando lá, inclusive o Vinícius aplaudiu a Aline no quarto, ficou aplaudindo, tá? E é isso aí que eu falo, quem encerrou a discussão fui eu. Ela falou: você não tem peito, e eu falei: ela tem peito sim, 350 ml em cada lado. E a Aline: errou, Vinícius, pô, é 400 ml, disse a Aline. 400 ml em cada lado. Sozinha no quarto, a Aline continuou, falou assim: tia, eu gosto assim, morar não tem nenhuma pra falar na minha cara. Ela correu, ficou com medo. Se eu for sair, eu vou sair daqui com indignidade, porque não corro de ninguém. Não tem coerência nenhuma e ficou com medo de mim, disse a Aline sobre o embate com a Eva e com a Renata. Inclusive, vocês estão correndo do like também? Vocês não correm do like, né? Por favor, não corram do like, gente. Volte aí e deixa o like aí se você não deixou, porque o resumo aqui tá, ó, maravilhindo, viu? Tá muito bom esse resumo. Tá incrível. Então, ajuda aí com um likezão, tá? Bom, o Guilherme permaneceu na cozinha, tá, gente? Ele permaneceu na cozinha e acabou que o Guilherme não conseguiu ficar em silêncio. Ele sentou ali na cozinha. Tá vendo que no meio do embate da Aline com a Eva e Renata, o Guilherme tá sentado aqui? Ele tava sentado, tentando se acalmar, mas ele não conseguiu, tá, gente? Na mesa do VIP, o Guilherme continua jogando algumas indiretas. Dessa vez para os gêmeos. Guilherme então questiona se o Quarto Fantástico correu do embate com a Aline. O João Gabriel então responde o seguinte: Dani, eu gosto demais de você. Eu e meu irmão gostamos de você. Eva gosta de você, Dani. Mas em um certo ponto do jogo, a gente vai precisar votar em vocês. A gente usou estratégia para votar em você. Não porque a gente tem problema direto contigo. É a nossa estratégia. E a Renata falou assim: do mesmo jeito que escolheram a Eva para votar no quarto, a gente tem direito de fazer nossas escolhas também. E o João Pedro falou assim: Guilherme, se tiver Eva e Aline, quem você ia salvar? Aí quando citaram o Guilherme realmente já não conseguiu se controlar. E falou o seguinte: nessa posição, Dani e outra pessoa, você tem direito de não se dizer qual é a estratégia de vocês. Talvez eu saiba porque escutei muita coisa, mas por saber um pouco de estratégia de vocês, que também não vou abrir, eu achei que foi correto. Não acho que faz sentido. Se eu tivesse assistido, né, de casa, não sei se vocês pensam assim, mas Renata tem embate com a Aline, por exemplo. Vai juntar as três e vai nela no paredão. Os meninos eu não sei se vão pro paredão, porque os meninos eu não tenho certeza se tem embate com essa pessoa. E eu não vou abrir o que eu acho sobre isso. Não consigo entender quando me dizem que o maior embate é a Aline. Disse o Guilherme aí, basicamente dizendo que existe incoerência aí sobre o pessoal do Quarto Fantástico colocar alguém no paredão que eles não têm embate direto. E o João Pedro então falou o seguinte: o maior embate do João Gabriel é a Aline. Como ele é meu irmão, eu vou consecutivamente proteger meu irmão e também votaria na Aline nesse caso. Bom, aí, gente, o Guilherme tá criticando, né, os gêmeos sobre a escolha deles. Aí, gente, a Eva sai lá da mesa da Xepa e vem pra mesa do VIP gritando. E aí ela falou assim: eu não vou questionar o voto de ninguém, porque cada um faz o que quiser. Minha opinião é cada um faz o que quiser. Votou em mim? Beleza. Só que aí, gente, como a Eva tava gritando, o Guilherme falou assim: fale baixo. Por que você tá gritando, Eva? Tô conversando normal, eu não tô gritando com você não, é cada um, eu não sou ali não, que vocês ficam gritando não. Aí a Eva falou: vixe Maria, tá bom, desculpa, e a Eva começou a diminuir o tom de voz, porque a Eva começou a gritar. Aí, gente, o João Gabriel tava lá na cozinha da Xepa, fazendo alguma coisa no fogão,
E aí, gente, ele começou a gritar com o Guilherme, tá? E o Guilherme começou a rebater ele. O João Gabriel disse que, na verdade, o Guilherme que começou a gritar quando começou a briga, quando o Guilherme saiu da sala pra cozinha. O Guilherme falou que não tem problema de gritar com os gêmeos, porque os gêmeos são homens, e se for de homem pra homem ele grita, mas com mulher é outra coisa, tá? Bom, os embates deles continuam nesse sentido aí, sobre basicamente a incoerência, segundo o Guilherme, foi a incoerência dos gêmeos e do pessoal do Quarto Fantástico votarem dessa forma. Bom, os ânimos se acalmaram, tá? A cozinha da Xepa tá ali o pessoal jantando, comendo alguma coisa. E o João Gabriel, então, percebeu que o Vinícius estava ali e acabou o quê? Pedindo uma opinião do Vinícius. Bom, e aí, gente, quando o João Gabriel pede a opinião do Vinícius, ele acabou levando uma invertida do próprio Vinícius, tá? Vinícius, então, acaba respondendo que só vai se meter na briga quando ele acha que deve. O João Gabriel tenta perguntar uma opinião pro Vinícius sobre a questão, por exemplo, o João Pedro falou o seguinte: a Delma não tem nada contra a Eva e pode votar na Eva. E o João Gabriel falou o seguinte: você tá do lado deles, Vinícius, o que você me fala sobre isso? Sobre o pessoal lá do quarto anos 50 votar na Eva sem motivo para votar. Aí o Vinícius falou que não se mete na discussão dos outros, só quando ele acha que é necessário. Bom, aí, gente, quando o Vinícius responde isso, os gêmeos começam a se irritar também, tá? E o João Gabriel então disse o seguinte: mas é que na hora você falou depois chama no Sincerão e depois fala que não falou. Você falou isso, Vinícius. Eu falei isso? Calma, respira, eu não tô falando com você. Você não tá calmo, você tá nervoso. Aí a Renata respondeu: ô João, não foi o Vinícius que falou isso, foi o Guilherme, tá? E o Vinícius respondeu o seguinte: tudo que eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Só porque eu quero ganhar o programa, eu ganho sozinho esse programa. Então eu faço sozinho o que eu quero fazer. E a Eve respondeu: é o que eu acho também, cada um tem sua escolha, eu não vou questionar o voto de ninguém. E o Vinícius respondeu: mas cabe cada um questionar e respeitar também. Mas os embates cada um faz o seu. Eu falo o que eu acho conveniente pra mim, de forma que eu acho correto. Aí, gente, o Vinícius foi questionar os gêmeos sobre a questão do voto na Dani. E aí, gente, teve um momento ali que a Eva e a Renata interrompeu os gêmeos, querendo dar a opinião dos gêmeos pelos gêmeos. A Eva e a Renata tava querendo responder pelos gêmeos. E aí o Vinícius falou que não pode fazer isso, tá? Que na verdade os gêmeos têm a opinião deles e que as duas ali estão, de certa forma, orientando os gêmeos. E aí fica até um climão, tá, gente? Não adianta pra vocês que fica até um climão na cozinha, fica um silêncio, porque elas percebem que no caso, acabaram tomando as dores dos gêmeos e começaram a responder pelos gêmeos aí. Vamos ver esse momento? Esse momento aqui, exatamente esse momento aqui. Vou colocar isso. Aí, vamos perceber que fica um climão na cozinha, fica um silêncio, Não, Concorda comigo, João? Se você deu um monstro Aline, que era mais lógico? não. Mas lógico pra vocês. É lógico pra Mas não tô vocês. dizendo que ele tem que fazer. Eu fiz uma pergunta pra ele, aí vem Renata e Eva já respondendo. Então, assim, vocês reclamam de Aline tá fazendo igual também. E aí, tá vendo? O Vinícius disse que, na verdade, a Renata e a Eva estão respondendo pelo João Gabriel. Aí fica um silêncio absurdo, porque elas perceberam que erraram. Tipo assim, eu dei um monstro pra ela, mas eu não sou obrigado a votar nela, né? Aí agora o João Gabriel respondeu. Agora a Eva e a Renata nem abrem a boca mais, porque o Vinícius deu uma boa investida dela aí. Gente. Bom, aí o Vinícius sai da cozinha, ele vai lá pro quarto anos 50 e o Vinícius conta tudo que ele falou lá na cozinha pro pessoal do quarto anos 50, tá? Explicando, né, que na verdade deu uma invertida no pessoal aí. Lá no quarto do líder, gente, a Dani diz que se aproveitaram da informação externa que ela era planta e por isso que votaram nela. Além disso, gente, Dani disse que não vai ficar discutindo, porque ela só vai realmente comprar as brigas quando ela realmente achar que foi necessária e quando for briga com relação a ela. Delma então dispara sobre a Renata. Eu nunca estive errado sobre ela é nariz em pé, disse a dona Delma. Ali então falou o seguinte, viu que eu falei que a Renata poderia estar imune? Ela estava sim, viu? Aconteceu. Delma então respondeu, Eva só cresceu depois que a Renata chegou com a informação externa. A Eva não era assim. Guilherme então concorda com Renata chegar falando tudo o que ouviu no quarto na vitrine do seu Fifi e disse o seguinte: eu nunca achei isso, viu, não, que ela tinha esse nariz em pé, ela tinha motivo pra falar um bocado de coisa. Delma, ela ainda ia chegar falando, Dona Delma vive falando da senhora e fingir que não sabe, acho que ela tá certa em ter chegado e falado isso mesmo, não acho que ela tá errada em relação a isso. E a Aline respondeu, mas ela já sabia, né, porque o Fifi já tinha mostrado que a Delma falava mal dela. E o Guilherme, mas teve a confirmação lá na vitrine do seu Fifi.
Do lado externo da casa, gente, a Delma, então, conversa também com a Graciane, que estava chorando. Delma, então, discursa sobre a sua relação com o Guilherme, e a Delma diz que entrou no programa para mostrar que a relação entre ela e o genro é uma relação boa. E a Delma falou o seguinte: eu vou até o final, quando Deus me permitir. Se tiver eu e ele no paredão, prefiro que o Brasil me tire e deixe ele aqui. Já estou estudando como que eu vou fazer isso. Isso, inclusive, deixa a Graciane emocionada. Inclusive, se vocês querem saber sobre a Graciane, ela tá na casa, tá? Mas ela não falou nada, ela tá vivendo, tá? Bom, o Mike conversa com a Eva e com a Renata, e o Mike diz o seguinte: você viu que mesmo sem ser o foco, a Aline quer ser o foco toda hora? Ir toda hora pro paredão é o que ela quer, por isso que ela foi pro embate em cima de vocês. A Eva e a Renata elogiam o Guilherme, que ele é muito inteligente, que ele tem uma percepção boa do jogo, que ele analisa o que o público tá pensando, e por isso que ele fala como se o público tivesse pensando exatamente daquela forma. Então a Eva e a Renata elogiam o Guilherme, não foi na cara do Guilherme, tá? Foi, né, separado, foi no cantinho ali, junto com os gêmeos, junto com o Mike. Bom, no quarto do líder, a dona Delma falou que acha que a Eva tá meio que seguindo o que a Renata manda agora, que o que a Renata fala, a Eva segue. E a Delma falou o seguinte: ela só joga o jogo da Renata agora, a Eva não sabe jogar. Ela tem um jogo em cima do jogo da Renata agora. E a Dani então respondeu o seguinte: ela falou que o meu jogo é morno, mas eu não imito o jogo do Diego em nada também. E a Delma, e o dela, que é o quê? A Eva só cresceu quando a Renata chegou com informação externa. Eva agora quer gritar com a Aline. E o Guilherme respondeu: agora eu também acho que a Eva tá indo na cola da Renata também, porque ela também deveria ter os embates dela e não comprar os embates do outro. A Aline apontou que Renata não foi leal ao Mike quando teve o anjo, e o Guilherme também deixou a opinião que o nome do programa é Big Brother, e essas atitudes você tem que tomar. Ali, o Guilherme diz o seguinte: ó, se você toma uma atitude dessas, você não é um grande irmão do seu parceiro que tá ali dentro do jogo. Você tem que tomar atitudes próprias, disse o Guilherme. Bom, eu tinha falado sobre a informação externa, gente, olha só. O Realities VIP jogou essa informação, essa bomba na internet. Informação importante para as torcidas. Nesse primeiro momento de votação, a disputa está bastante acirrada entre Graciane e Eva. E aí ele ainda diz o seguinte, ó, vem recorde de votação aí, ou seja, se você não estava querendo votar, achando que o voto já estava o quê? Decidido para a Graciane sair, não tá não, tá? Tá acirradíssimo. Então, cada voto vai contar, e digo ainda que terça-feira vai ser extremamente surpreendente o resultado, tá? Inclusive eu queria mostrar para vocês agora, gente, a votação do Votalhada. Deixa eu trocar aqui para vocês verem o Votalhada. No Votalhada também tá acirrada a votação, tá? A Dani tá com 13,42, a Eva 41,74 e a Graciane 44,84% dos votos. O que diz respeito aqui no Votalhada é que existe assim um empate técnico. 3% de diferença é um empate técnico e pode dar sim ruim nessa votação. Então, se vocês não votaram, vá e vote que faz diferença. Voltando ao próximo resumo, gente, a Dani então disse lá no quarto do líder que acredita que talvez a Graciane não seja eliminada da semana. Inclusive ela disse que por ela ser muito calma, ela pode ser eliminada. A Dani inclusive disse pro Guilherme acabar já segurando a mão do Diego, se a Dani sai e tudo mais. E o Guilherme falou, não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Disse o Guilherme que a Dani já no caso estava preparando o pessoal para sua possível eliminação. E como vocês viram na enquete aí, acho que a Dani não sai neste paredão não. Nesse não, tá? Que mais que aconteceu? Aí, gente, também teve uma trollagem com relação à Aline, tá, gente? O pessoal trollou a Aline, que a Aline tava no banheiro. Quando a Aline volta do banheiro, o pessoal fez uma trollagem com ela, indo em direção a ela, como se tivesse acabado o papo, como se eles estivessem falando sobre a Aline nas costas da Aline. A Aline entra, aí todo mundo vai pra Aline, ó. Aí, ó, tá vendo? E a Aline levou um susto, né? A Aline levou um susto com esse momento aí. E aí a Aline até falou o seguinte, eu já ia chamar vocês pro Sincerão nessa segunda-feira, disse a Aline, por causa do jeito de vocês, tá? Bom, gente, ó, no quarto fantástico, os brothers levantam uma hipótese de quarto branco no Big Brother, e eles começam a falar que se tiver quarto branco, eles não vão mandar nem a Dona Delma e nem o Diego. O Diego por causa dos problemas dele, e a Dona Delma porque ela disse que não gosta de ficar presa em lugares fechados. O Mike falou que se tiver quarto branco, ele vai colocar Aline, Vinícius e Guilherme no quarto branco. E o João Gabriel disse que se tiver quarto branco, ele escolheria Aline e Vitória pro quarto branco, tá? O Vinícius, então, no quarto no 50, diz que Eva falou em tom de ameaça com ele sobre não ser mais uma prioridade. E Eva realmente falou pro Vinícius, né, que assim como o Vinícius não tem ela como prioridade, o Vinícius votou na Eva, a Eva, inclusive, agora pode votar no Vinícius, disse ela isso lá na cozinha, quando tava tendo um embate lá com todo mundo, ok?
Bom, durante o papo do quarto ano 50 sobre Renata, o Diego se lembrou de quando usou a expressão treinadora soviética para falar da Sister. O Diego até falou o seguinte, que acha a Renata uma pessoa como uma treinadora, e aí ele não falou soviética, foi uma pessoa assim muito incisiva. A Dani sabe do que o Diego estava falando e falou, gente, ele tá falando sobre treinadores exigentes. Ele não falou o que ele falou anteriormente, que é treinadora soviética, mas ele disse basicamente que a Renata tem esse comportamento muito de treinador muito exigente. Diego então diz que o Quarto Fantástico usa os mesmos argumentos no Sincerão, sempre os mesmos argumentos, que quando uma pessoa fala uma coisa, eles só ficam repetindo sempre. Vitória diz que é muito estranho perceber que a relação do Quarto Fantástico não está 100% a mesma, mas ainda assim eles jogam juntos, que no caso eles têm embate entre eles, mas eles continuam jogando juntos. Na cozinha, gente, a Aline diz que quase atravessou a Renata com o olhar dela durante a briga, que ela fez exatamente esse olhar, porque não queria conversar com a Renata, e Renata ficou a todo momento interrompendo a briga com a Eva. A Aline comenta sobre as gargalhadas de Renata enquanto ela cumpria o castigo do monstro, e disse que a Renata não tem empatia por parte dela. Gostou do resumo, gente? Muito obrigado pelo apoio aí. Vão deixando o like, tá? E eu agradeço muito o apoio de vocês. Se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui. Eu volto a qualquer momento. Lembrando que essa votação tá acirrada. Então, vai lá no G-Show e vota bastante. Fui!